Olá, muito bom dia, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos ao nosso devocional diário. Nesta segunda-feira, uma palavra de Deus ao seu coração. Eu quero compartilhar dois versículos do Salmo de número 37. E veja só que maravilhosa é essa palavra. Assim está escrito, Salmo 37, versículo 18 e 19. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados. Em dias de fome desfrutarão de fartura. Veja só que texto maravilhoso. Esse é um salmo de Davi e ele faz um paralelo entre a vida dos ímpios e a vida daqueles que são justos ou aqueles que são santos ou santificados pelo Senhor, no nosso caso como cristãos. É incrível esse paralelo, porque nos outros textos ele traz toda a consequência que os ímpios acabam por sofrer por tomarem algumas decisões que são avessas àquilo que o Senhor espera das nossas vidas. E eu preciso lembrar você aqui que nada fica oculto aos olhos do Senhor. Mas eu não quero olhar pelo prisma do ímpio, onde quando nós olhamos para uma expressão como essa que eu acabei de falar, soa como se Deus estivesse de modo a perseguir aqueles que de alguma forma estão corrompendo ou tratando com corrupção seus princípios e mandamentos para puni-los, não. Eu quero apresentar aqui a visão ou pelo prisma, pela ótica daqueles que são os justos, daqueles que não se rendem aos prazeres desse mundo, daqueles que não se rendem às tentações e, sobretudo, ao pecado que entriste o Espírito Santo, qual nós fomos selados para o dia da redenção. Existem promessas sobre a vida daqueles que se esforçam para se manter na presença do Senhor. Mesmo que, embora isso tudo seja fruto do Espírito Santo de Deus, nós precisamos também compreender que o nosso sim, a nossa oposição, aquilo que esse mundo julga ser o correto, também fará com que nós estejamos alinhados e abramos as portas das bênçãos do céu sobre as nossas vidas. Veja só que interessante, eu digo aqui que vale a pena nós caminharmos no lado correto. Davi fala assim, ó, o Senhor, ele cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Quando nós falamos sobre integridade, existe um princípio que Davi está trazendo aqui através da palavra de Deus, onde tudo aquilo que de alguma forma nós construirmos através desta integridade, dessa justiça, os frutos desses nossos atos, eles serão eternos. Ele está falando aqui que a herança permanecerá para sempre. Quando nós vamos para o original desse texto aqui, a herança vai muito além de questões físicas. Está falando aqui sobre uma eternidade a qual o Senhor fará com que nós recebamos toda a sorte de bênçãos. E no segundo versículo que eu compartilhei com você aqui nessa manhã, está escrito que em tempos de adversidade, eles não ficam decepcionados. Esses justos, esses íntegros, eles não se decepcionam, sabe por quê? Porque nós temos a certeza, temos a convicção de que Deus é o provedor das nossas vidas. Por isso que quando nós falamos que os olhos do Senhor estão por todos os lados, isso deve encher o nosso coração de esperança, porque nós não somos aqueles que caminhamos avessos à palavra de Deus, não, nós somos estes, que nos tempos de adversidade o Senhor ele não nos esquece, o Senhor ele não nos abandona, nós não ficamos decepcionados, porque em dias de fome nós desfrutaremos de fartura. Vale a pena, meus irmãos, vale muito a pena nós caminharmos do lado do Senhor, caminharmos por aquilo que é correto. Isso vai muito além de uma filosofia do bem, onde faremos o bem e, de alguma forma, para que fujamos do mal. Não, isso é além disso. Eu estou falando aqui de um caráter moldado, de uma mente moldada à medida de Cristo, onde nós nem sequer podemos contar com o lado errado ou as más escolhas nas nossas vidas. Eu fico um pouco assustado quando eu pergunto para um cristão quantos caminhos ele tem para escolher diante das escolhas que a vida nos proporciona todos os dias. E quando ele me responde que ele tem dois caminhos, o do bem e o do mal, eu fico um pouco incomodado com isso, porque na verdade nós não temos esses dois acessos, essas duas escolhas.
Na verdade, nós temos tantas quantas escolhas somente no caminho daquilo que é correto. Se as escolhas ruins ainda fazem parte das suas opções, eu convido você nesse dia a fazer uma reflexão, parar e pensar um pouquinho, para que você possa excluir definitivamente as saídas fáceis, as saídas pecaminosas da sua vida e que você possa desfrutar somente daquilo que você tem no caminho com a presença do Senhor. Receba essa palavra no seu coração, que ela sirva de alimento, que ela sirva de encorajamento, mas também que sirva de conversão. Vamos orar? Pai, no poderoso nome do Teu Filho amado Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. Estamos aqui diante do Teu altar de graça, de bondade e de misericórdia, Senhor. Muito obrigado por essa semana que se inicia hoje, Senhor. O Senhor permitiu que compartilhássemos um texto onde fala sobre um posicionamento nosso, Senhor. Sobre nós abandonarmos definitivamente as más escolhas, aquilo que nos afasta do Senhor e nos conectarmos plenamente nos bons caminhos das boas escolhas, pautado nos bons princípios do Senhor, Pai. E que seja assim essa semana, Senhor, que nós sejamos aqueles cotados como estes íntegros, como esses justos que foram citados aqui nesse Salmo de Davi. Que nós possamos ter a certeza e a convicção que estamos caminhando no caminho certo, Pai, porque sem dúvida alguma, neste caminho o Senhor nos garantiu nessa manhã, através da Tua palavra, que nenhuma das bênçãos cessarão. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém, queridos irmãos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa, os seus sonhos e os seus planos. Uma excelente semana na presença do Senhor e lembre-se, caminhe pelo correto, caminhe pelo certo, caminhe pelo justo, que o Senhor ele não te decepciona como está escrito nessa palavra. Deus te abençoe.